Bom dia. Sempre muito gratificante estar recebendo esses convites do pastor Roberto e estar aqui meditando e trazendo reflexões que Jesus coloca no nosso coração. A gente está nessa série de Tiago, se eu não vou errar o nome, é um guia prático para uma fé real. E na última oportunidade que eu tive de conversar aqui com a igreja sobre esse tema de Tiago, eu falei sobre a língua. Não sei se o Roberto fez de propósito. E da segunda vez eu também estou aqui para fazer reflexão sobre a língua. E quando o Anderson perguntou qual seria o título, eu tinha esquecido de passar o título para ele, foi uma semana cheia, um dia cheio. Ele botou uma pressãozinha básica. Tem que ser hoje, não amanhã. Não sei. Aí eu pensei lá, foi ótimo. Pensei nos 4 ou 5 títulos, todos que conversavam bastante com o que a gente tem para falar aqui hoje. E eu sempre uso o Anderson como meu filtro estético dos títulos, né? Eu mando umas opções para ele e ele... Gostei desse, não gostei desse, gostei mais daquele. E o título que o Anderson escolheu foi... Quando a língua sufoca a esperança. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. E para começar a falar disso hoje, antes de ler o texto bíblico de Tiago 4, 11 e 12 e 5, 12, que a gente vai ler hoje, eu queria ler um outro versículo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar nele, que diz: o que a fofoca uniu, distância nenhuma separa. Amém? Quem crê nisso? Tem outros aqui também. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam falando mal um dos outros. É como o veneno precioso que escorre pela cabeça, pela boca. A gente cantou aqui hoje que o nome de Cristo é como o mel que escorre dos nossos lábios. Mas às vezes o mel que escorre dos nossos lábios é mais o nome de outras pessoas. Principalmente quando essas pessoas ferem a gente ou fazem coisas que ferem pessoas que a gente ama. E às vezes, muitas vezes, a gente fica na defensiva, né? Eu não faço fofoca, eu descrevo fatos. Eu atualizo informações. A verdade, meus irmãos, é que falar de língua é muito difícil. Porque a gente, principalmente quando a gente é afetado, é machucado, é ferido, o senso de justiça que vive na gente clama por justiça. Clama por fazer as coisas ficarem certas, no lugar certo. Então a gente acaba gostando de julgar. A gente acaba gostando desse lugar em que a gente olha para o outro e para o que o outro fez e fala: isso está errado. Isso não deveria ser assim. O que essa pessoa fez é digno disso, daquilo outro. Essa pessoa é isso. Porque quem faz o que ela fez só pode ser isso. E a gente começa a se encher de uma ira, de um senso de justiça. E a gente quer desabafar com os outros muitas vezes, com o próximo. Não é nem no intuito de fazer fofoca. A gente, às vezes, no início, é até legítimo, a gente quer extravasar aquela dor que foi causada dentro da gente. E aí começa a mistureba. Porque a gente começa a falar do que machucou, começa a falar de quem essa pessoa machucou. E aí você começa a fazer julgamentos do que essa pessoa é. E quando a gente fala mal do outro, pro próximo, muitas vezes a gente acaba criando um elo, não é verdade? Com essa pessoa para quem a gente está confidenciando. A gente cria uma aliança. Primeiro porque você se distingue daquele que fez a coisa errada, então você está falando: bom, eu não faço aquilo, olha o que ele fez. E segundo, você está se abrindo para uma outra pessoa e essa pessoa já cria uma empatia por você. Então a gente acaba gerando alianças. E se a gente deixar essas alianças que a gente gera, que muitas vezes começaram por motivos legítimos, genuínos, se a gente deixar, a gente faz uso e fará uso eterno dessas alianças só para continuar falando as mesmas coisas de sempre, das mesmas pessoas de sempre. E a gente se esquece que daquela frasezinha, né? Hoje está muito popularizada em Facebook, mídia social, mas que tem uma pegada bem psicanalítica e psicológica. A gente se esquece que quando eu falo do fulano, eu acabo falando mais de mim do que do fulano. Quando Paulo fala de Pedro, Paulo fala mais de Paulo do que de Pedro. Por quê? Porque quando a gente fala, muitas vezes é um raio-x, é um autorretrato daquilo que está dentro da gente, dos nossos valores, do que a gente
preza, do que a gente não preza, o que a gente considera certo, do que a gente considera errado. É um raio-x da alma. Por outro lado, saindo da ótica do falar mal e indo para a ótica quando falam de mim, a pessoa que recebe a fala má, ela também não gosta. De um modo geral, eu não gosto quando falam mal de mim, você provavelmente também não gosta quando falam mal de você. E a gente tem outros versículos bíblicos, entre aspas. Fulano não paga minhas contas. Está falando da minha vida por quê? Quem paga minhas contas sou eu. Mandar um pix para minha conta ninguém quer. Mas falar mal de mim está todo mundo na fila, todo mundo quer. Nem eu estou pagando minhas contas, então nem eu posso falar mal de mim. O que a pessoa está querendo falar mal de mim? A verdade, meus irmãos, é que a gente nem sempre consegue nos expressar da melhor forma. E o que está por trás de tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje, em forma de brincadeira, é essa. A verdade é essa. A gente não lida bem, a gente não consegue se expressar bem e da melhor forma e no melhor momento. Eu lembro daquele versículo de Eclesiastes 8:5 que diz que o coração sábio sabe a hora e a maneira justa de agir. O coração sábio sabe a hora e a maneira justa de agir. E para conversar com vocês sobre esse tema, quando a língua sufoca a esperança, queria ler com vocês o texto de Tiago 4, 11 e 12, e o capítulo 5 também, o versículo 12. Vou fazer puxar esse versículo aqui para nossa reflexão também. Posso ler? Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A gente pula para o 5, versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, e eu estou aqui debaixo de chuva, mas na nossa obra, para trazer atualizações para você desse primeiro mês da retomada da nossa obra. O Roberto não se controla, né? Impressionante. Impressionante, Roberto. Nem a sua inteligência artificial, seu avatar, se segura. Ué. Melhor esperar, né? Desligaram. Agora eu acho que é. Vou começar do 5:12 de novo. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar? Pai amado, a gente está aqui, a gente quer se despedir diante do Senhor, nosso coração, nossa alma, as nossas máscaras, e a gente quer que o Senhor fale com a gente e nos ajude a te glorificar com a nossa língua, Pai, para que a nossa língua não seja pedra de tropeço e para que a nossa língua não seja causa da morte de muitas pessoas a quem o Senhor ama. Em nome de Jesus, fala com a gente. Amém. Meus irmãos, o livro de Tiago, vocês já estão talvez cansados de ouvir esse preâmbulo aqui, mas acho que vale a pena sempre lembrar. Tiago, para nós protestantes, a gente considera que ele é o irmão de Jesus pela tradição e pela história da igreja. Foi um livro escrito ali entre 44, 45 até 50 depois de Cristo. Muito provavelmente foi escrito antes dos evangelhos. E Tiago, ele era um bispo líder da igreja do primeiro século, e a igreja dele estava lidando com muitos problemas. Era uma igreja que tinha um discurso bonito, mas esse discurso não se encarnava na prática. E ele estava pregando muitas vezes aqui para judeus cristãos, novos cristãos, convertidos ao evangelho, judeus convertidos ao evangelho, que estavam espalhados pelo império também. E nessa igreja, que a gente está chamando aqui essa reflexão de um guia prático para uma fé real, você vê muitos comandos de Tiago, não vê? Não faça isso, faça aquilo outro. Porque você acaba vendo que é um contexto de igreja, de uma comunidade, que não estava sendo comunidade, estava fazendo muita acepção de pessoas, um contra o outro. E as pessoas
estavam dando muita vazão aos seus próprios prazeres, aos seus próprios interesses, aos seus próprios desejos. E acabavam usando a religião para dar vazão a tudo aquilo que elas queriam. Esse é um risco que a gente sempre corre quando a gente lida com a espiritualidade. É digno fazer determinadas coisas que engrandecem o nome do Senhor? Claro que é. Mas a gente sempre corre o risco de começar ou continuar fazendo essas coisas para extravasar e dar vazão aos meus próprios prazeres e desejos. Então essa é uma tentação que todos nós temos que sempre nos vigiar e olhar e pedir para o Espírito Santo nos sondar e falar, eu estou fazendo isso para a busca dos meus próprios prazeres? Numa espécie de hedonismo cristão? Então, a gente é tentado olhar para o livro de Tiago e falar assim, bom, Tiago está traçando aqui uma lista de fazer e não fazer. Ó, aqui está o check do que pode, aqui está o check do que pode, não pode ou não deve. Mas Tiago não é um livro de pode ou não pode. Tudo que Tiago fala aqui, façam isso ou não façam aquilo, cuidado com o pobre, controlem sua língua, não se envaideçam com o mundo, é para dizer o quê? Meus irmãos, a expressão que Tiago usa direto nessa carta. Preguem para o seu próprio coração. Deixe o Evangelho transformar as profundezas do seu ser. Eu não estou dando aqui um monte de diretriz de certo ou errado, pode ou não pode, para você virar uma pessoa legalista, moralista. Eu estou te mostrando aqui o que vai acontecer com a sua vida e com o seu coração se você pregar o Evangelho para o seu coração. As profundezas do seu ser vão ser chacoalhadas, vão ser removidas. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas certezas vão ser chacoalhadas. Vamos olhar para o coração. É o convite que o Tiago está fazendo o tempo todo aqui. E hoje, no contexto de inteligência artificial, de internet, vocês já ouviram provavelmente 3 conceitos. Deepfake, Deep Web e Dark Web. Já ouviram? Deepfake é o que está mais em moda hoje, é quando a inteligência artificial ela simula vídeos, imagens e áudios falsos tentando reproduzir a realidade. Deep Web e Dark Web são conceitos mais de camadas da internet. São coisas que você não acha numa busca simples no Google. Então, Deep Web você precisa de mecanismos próprios para fazer essas buscas, porque ela não é indexada na busca comum da internet. E o Dark Web é tão mais profundo que é usado, inclusive, no ambiente de crimes digitais praticamente inacessíveis. Nesse contexto de Deep Web, Dark Web, Deepfake, isso conversa muito com, no meu modo de ver, com o nosso coração. Porque a gente corre risco de, no ambiente religioso, no ambiente eclesiástico, a gente querer mostrar deepfakes a nosso respeito. O que eu simulo com a minha vida, com a minha palavra, com o meu jeito de ser, que é só para transparecer para vocês coisas falsas a meu respeito? Ou o que dentro de mim é inacessível para vocês buscarem? Qual é a minha Dark Web? Qual é o meu Deep Web? O que só Deus vê? O que a gente pode tirar aqui desse texto tão rico, em que Tiago está falando para a gente não falar mal um dos outros, para a gente não julgar o próximo? E ele se dirige, quando fala disso, aos irmãos. Ele fala, meus irmãos, mais uma vez, meus irmãos, não falem mal um dos outros. O que a gente pode tirar de aplicação prática aqui, desses comandos práticos que Tiago está dando, mas para aplicação na nossa vida, por conta do que o Evangelho revolve dentro da gente, nas profundezas do nosso ser? Primeira coisa que eu fiz aqui, que eu anotei aqui para a gente conversar, é uma reflexão para a gente desfazer determinados preconceitos que a gente tem sobre julgar. Primeiro deles é esse que eu botei aqui. Não falar mal não é não fazer avaliação moral ou ter discernimento das coisas que acontecem ao nosso redor. Porque essa é uma confusão muito frequente nos nossos dias. Isso causa mais dano do que bem. O que eu estou querendo dizer quando eu digo que não falar mal não é não fazer avaliação moral ou ter discernimento? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meus irmãos. Quem não julga? Quem vive sem julgar? Do que Tiago está falando aqui quando ele fala de julgar? É para eu viver sem fazer avaliação moral? É para eu viver sem ter discernimento do que acontece ao meu redor, do que é certo, do que é errado? O que Tiago está falando aqui é muito mais assim, olha,
Cuidado. Como é que você tem feito as avaliações morais da sua vida? Cuidado no como. Não falem mal um dos outros, meus irmãos. Não falar mal não é aceitar tudo que os outros dizem e fazem. Não falar mal não é não ter opinião a respeito de outras pessoas. Peraí, agora você me deixou confuso. Então eu posso ter opinião a respeito de outras pessoas? Pode. Quem não tem? Deve ter. Opinião, sim. Peraí, então eu não preciso aceitar tudo. Então, se eu não aceito algumas coisas, eu posso não julgar e não aceitar? Pode, você pode não julgar e não aceitar. Desmascarar determinadas atitudes, determinados comportamentos, é diferente de julgar. Isso vale não só para o outro, mas para a gente também. Eu também posso me desmascarar para mim mesmo diante do Senhor. Nesse aspecto, o que seria julgar? Que camada é essa mais profunda que separa o julgar de tudo isso aqui que eu falei que é não julgar? Julgar, meus irmãos, é quando a gente se coloca realmente naquela posição de que a gente é superior, e porque a gente é superior, a gente estabelece vereditos, a gente determina sentenças, e a gente, como se Deus fosse, coloca as pessoas no inferno. Ou salva as pessoas, né? Sabe aquela pessoa que já tripudiou de você, ou já fez tudo aquilo que não devia ser feito com alguém que você ama, e para você ela tem que estar naquele lugar lá onde o capeta está, porque senão, meu irmão, alguma coisa vai estar muito errada. Isso é julgar. Isso é julgar. É confortável ouvir isso? Não, não é confortável ouvir isso. Que você está querendo brincar de Deus? Que eu estou querendo brincar de Deus? Não é nada confortável. Até porque a gente tem explicações, né? Não, mas você lembra o que ele fez, Jesus? Você lembra? Você estava lá, você viu? Você viu o que eu vi? Quando o Tiago fala o que ele está falando aqui, ele está praticamente transcrevendo ensinamentos que Jesus deu. Você lembra do que Jesus disse em Mateus 7? Eu vou ler aqui rapidinho. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Da mesma forma que você julga, você será julgado. E aí Jesus evolui. E Jesus fala assim, olha, meu irmão, repara primeiro na viga que está no seu olho. Por que você está olhando no cisco que está no olho do seu irmão e não está vendo a trave que está no seu? Repara que Jesus, quando fala para não julgar, a própria decorrência lógica da fala dele, ele fala assim, meu irmão, primeiro tira a trave do seu olho. Você está cego. Você está com a visão míope. No dia que você deixar Deus trabalhar em você, deixar Deus revolver as profundezas do seu ser, e você for, pelo poder do Espírito Santo, apto a tirar essa trave do seu olho, aí você vai para o seu irmão e tira aquela poeirinha que está no olho dele, que estava te incomodando tanto. E mais para frente, nesse mesmo texto, Jesus fala, não deem o que é sagrado aos cães e nem as pérolas aos porcos. O que Jesus está fazendo aqui? Para eu saber quem são os porcos e os cães, essas pessoas que não merecem que eu dê o que é sagrado e dê as pérolas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter algum discernimento, não tenho? Eu tenho que ter alguma opinião e saber com quem eu estou lidando. Isso prova para a gente que existe uma grande diferença entre fazer avaliações morais e ter discernimento e não julgar. A igreja está passando por um momento de oferta, né? de ênfase um pouco maior. O próprio pastor Roberto falou isso aqui hoje, nas ofertas, apesar de não ser uma característica dessa igreja, por causa do momento que a gente está vivendo. Isso me fez lembrar, a gente já passou por algumas plantações de igreja, e sempre rola aquele papo entre as pessoas que a gente tem mais intimidade, no seguinte sentido, em relação ao dízimo e as ofertas, né? Eu dou o dízimo na igreja e eu dou a oferta na igreja porque é mandamento bíblico, eu dou, e não me importa o que o pastor faça com esse valor. Essa discussão um dia chegou no bate-papo lá do grupo. Mas aí a gente explorou isso um pouco mais. Mas peraí, como não importa?
Não, porque eu não vou julgar o que o homem de Deus faz. E a gente evoluiu para esse papo. Vem cá, o que é não julgar? Eu ter uma opinião sobre o que uma pessoa está fazendo em nome de Deus a respeito de um dinheiro que Deus me move a devolver num projeto, é julgar? E a gente explorou isso, levou isso ao extremo. Peraí, então se a igreja usa o dinheiro que você está dando para um crime, você limpa suas mãos, lava suas mãos e fala, não, a minha parte eu fiz, aí é ele com Deus. Gente, o que a gente ouve de gente falando isso? Não, isso é ele com Deus, eu não vou me meter aqui. Meus irmãos, não se desresponsabilize, você é responsável pelo que Deus coloca nas suas mãos. Isso é um fruto da infantilidade e da imaturidade da nossa fé. Você tem sim que saber o que a igreja está fazendo com o dinheiro que Deus está te levando a devolver para um movimento que é dele. Por isso que tem prestação de conta aqui. É isso. É muito fácil para a gente dizer, não, isso é julgar, eu não vou julgar. Isso não é julgar. Isso é você ter discernimento e viver ciente e cioso daquilo que Deus tem para você e quer de você e espera de você. Num olhar religioso, amar é estar de acordo. Sempre. Porque aí eu não julgo. Num olhar religioso, amar é estar de acordo. Eu estou amando, não estou julgando. Eu vou ficar de acordo, ainda que eu fique em silêncio quando eu vejo que coisas erradas estão acontecendo. Mas falar mal, meus irmãos, no contexto do que a gente está tratando aqui, é muito mais esse julgamento de uma posição moral superior. E o verbo no grego, a palavra no grego, a expressão no grego vai conversar com isso, que é quando a gente se coloca num lugar de superioridade, a ponto de diminuir o outro de quem a gente está falando. Eu acho isso muito simbólico, esse verbo diminuir. Porque todas as vezes que a gente diminui alguém, é um sinal de que a gente está julgando esse alguém. Porque quando eu diminuo, é uma forma que eu tenho de escravizar essa pessoa. É uma forma que eu tenho de controlar essa pessoa. É uma forma que eu tenho de sufocar a esperança. Se eu uso a minha palavra para diminuir, para condenar, para construir paredes, para colocar a pessoa num lugar e ela não sair mais de lá, eu estou usando a minha língua como um elemento de sufocamento da esperança. E aí, eu uso a minha língua como um poder que destrói, que controla, que manipula, que subjuga o outro. E, meus irmãos, isso é tão sério que, se a gente parar para pensar, às vezes que a gente mais parece com o inferno e com o poder do inferno, são as vezes em que a gente tenta imitar Deus no poder. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tento com a minha vida, ou com os sentidos que Deus me deu, ou com os talentos que Deus me deu, controlar as pessoas e ter posição de superioridade e me colocar na posição de Deus para dizer se aquela pessoa é isso ou aquilo, ou se ela está lá ou está aqui, eu estou me parecendo muito mais com o inferno do que com Deus. Porque a gente não imita Deus no poder, a gente imita Deus no amor. O poder é de Deus. A graça é de Deus. E Ele é o único legislador e juiz que Tiago diz aqui. Não tem outro. A lei não é minha. A justiça não é feita com as minhas mãos. Não é o que eu acho que é certo. É o que Deus diz que é certo. E não é o que eu faço com o que eu acho que está errado. É o que Deus faz com o que Ele diz que está errado. E se Deus decidir perdoar quem eu não quero perdoar, o que vai valer no final? E se Deus decidiu me perdoar e tem pessoas que eu feri que não queriam me perdoar, o que vale no final? O inferno sempre imita Deus no poder, ele nunca imita Deus no amor. E o inferno é esse lugar, é esse único lugar onde a esperança morre para sempre. Se a gente está usando a nossa língua para transformar espaços de convivência, de relacionamento e destino da vida das pessoas, no sentido de que a esperança para aquela pessoa morreu para sempre, eu estou sendo um canal do inferno, não um canal da graça. Porque onde a graça está, sempre pode mudar. Onde a graça está, sempre pode mudar.
Outra coisa curiosa, se você pega umas cartas de Paulo para Timóteo, Tito, você sabe qual a expressão em grego usada para caluniador? Diabolos. Em alguns textos, essa palavra é traduzida como diabo, mas Paulo usa essa mesma palavra, essa mesma expressão nas cartas de Tito e Timóteo para dizer da pessoa caluniadora, difamadora, que diminui o outro. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é esse. Vamos olhar para a nossa língua, para o nosso coração e ver se a gente está usando esse dom da fala, de palavras que podem ser como mel, graciosas na vida de uma pessoa. A mesma boca que a gente usa, como o Tiago também fala, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para comunicar o Evangelho. A gente usa para colocar as pessoas no inferno e para se colocar no lugar de Deus e juiz. Vamos sempre fazer essa avaliação, sabendo que isso não me impede, pelo contrário, isso me incentiva a olhar para a vida das pessoas ao meu redor e separar. Não, até aqui eu vou, até aqui eu caminhei com ela, daqui para cá eu não caminho mais. Ah, por quê? Porque fulano está perdido, né? Não, aí já é uma conclusão que eu não posso tirar. Ah, porque fulano é falso profeta. Olha, se ele é falso profeta, Deus vai dizer no dia do juízo final. Agora, o que eu estou vendo hoje é que ele prega, eu não considero a luz da Bíblia. Então eu não coloco mais a minha cabeça debaixo das mãos dessa pessoa. Não coloco. Por quê? Porque ele não é de Deus? Por isso que você não... Não estou falando que ele não é de Deus. Eu só estou falando que não faz mais sentido para mim, no momento de vida que eu estou vivendo, na caminhada, na minha jornada espiritual de crescimento e de amadurecimento, não faz mais sentido para mim botar a minha cabeça debaixo das mãos dessa pessoa. Ah, mas então... Não é então. Eu estou fazendo uma avaliação moral, um discernimento. Não estou me colocando no lugar de condenação ou não dessa pessoa. Então, meus irmãos, uma segunda aplicação prática, decorrente dessa primeira, é que um amigo do Cristo, uma pessoa que anda com Cristo, uma pessoa que anda com Jesus, ela não pode ser caracterizada por ter um espírito julgador. Eu não posso, você não pode ser caracterizado como uma pessoa que tem um espírito julgador. E aí ecoa no nosso coração essa pergunta tão forte de Tiago, né? Quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você? Quem sou eu? Meus irmãos, se a gente levar isso às últimas consequências, e eu acho que de certa forma a gente está levando, sabe, no jeito que a gente está acostumado e está se acostumando a lidar com os nossos irmãos, a gente tem hoje uma comunidade de machucados. Essa é a verdade. A gente tem uma comunidade de machucados. Eu fui machucado, tenho certeza que vocês foram machucados. E se a gente deixar, a gente fica no nosso mimimi eterno falando aqui, eu fico falando das minhas dores e lambendo as minhas feridas, e vocês vão ficar falando das suas dores e lambendo as suas feridas, nas alianças que nós fizermos nesse microambiente aqui. É isso que Deus tem pra gente, assim? Deus nos salvou pra gente ficar lambendo as nossas feridas uns dos outros eternamente, em divisão eterna com outros irmãos? Um espírito julgador, ele usa a verdade para condenar, em vez de perdoar, para punir, em vez de redimir, para afastar e distanciar, em vez de trazer para perto. Quando eu estou falando de diminuir, eu estou falando disso tudo. Eu condeno, eu puno, eu afasto, eu coloco no inferno. Eu me sinto superior. Eu vou além dos fatos. Eu vou além dos fatos. Eu tiro conclusões a respeito dessas pessoas. E eu não uso. É difícil para a gente usar a verdade de forma amorosa. Quem fez isso sempre muito bem foi Jesus. Não poderia ser diferente, né? Ele que encarna a verdade e o amor, ele fez isso como ninguém mais é capaz de fazer. Momentos que ele tinha que falar a verdade de uma forma um pouco mais ríspida, porém amorosa, ele falava. Momentos que ele tinha que dar mais ênfase à graça, mas também falando a verdade, ele também falava e fazia dessa forma. A impressão que eu tenho é que
ensinamento que Paulo deu em Efésios 4,15, a gente está cada vez mais distante dele, porque ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Seguindo a verdade em amor, conjugando essas duas coisas com equilíbrio, para que a gente cresça em tudo. Cresça em tudo onde? No cabeça que é Cristo, porque é a partir de Cristo que a gente vai se edificar e vai crescer em amor. E se a gente dá vazão a falar mal uns dos outros, se a gente dá vazão a essa língua que sufoca a esperança, a gente não cresce nem se edifica, a gente só se divide. E a gente acaba construindo muros onde Deus queria construir pontes. A gente leu aqui também o versículo 12 do capítulo 5. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Isso conversa também com a nossa língua. Por quê? Porque isso mostra pra gente o que a gente tem que fazer quando a gente... Também mostra pra gente o que a gente tem que fazer quando a gente está usando a nossa língua. No entendimento superficial, a gente olha para isso aqui e fala assim como no entendimento superficial de não julgar, a gente olha para o não julgar e fala: não julgar é não ter opinião, eu não fazer discernimento. Também tem um significado superficial aqui. Não jurar é não jurar. Eu, quando era criança, era comum, né? Aquelas frases horríveis que a gente aprende na escola desde cedo. Eu juro pela minha avó mortinha debaixo do trem. Quem nunca ouviu essas porcarias, né, cara? Eu cresci ouvindo isso. O que é isso? É disso que Jesus está falando aqui? É disso que Tiago está falando aqui quando ensinou? Não é isso. Naquele contexto era muito comum haver juramentos entre os judeus, como uma forma de reforço da verdade. Por quê? Porque a verdade não era mais autêntica em si mesma. Eu precisava dar um reforço adicional para a verdade ser verdade. O que Jesus está dizendo aqui quando falou isso? O que Tiago está reproduzindo aqui quando falou isso? É muito nesse sentido. Até porque se você pega a Bíblia, você vai ver que Abraão fez juramento, Paulo fez juramento, está recheado de juramento, Jesus fez juramento. Então não é não jurar. O nível mais profundo disso é o seguinte: meus irmãos, quando usarem a língua de vocês, lembrem-se que não existem níveis de verdade. Verdade é verdade. Não existem níveis de integridade. Integridade é integridade. Não existem níveis de autenticidade. Autenticidade é autenticidade. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Todo o nosso sim e todo o nosso não, ele deve ser carregado de significado. Autêntico, veraz, íntegro. Porque a gente vive, move e existe em Deus. Não existe nada que a gente faça na nossa vida que seja fora de Deus. E porque a gente vive, move e existe nele, todo o nosso viver deve ser autêntico, verdadeiro. Assim como Cristo é verdadeiro e autêntico. Então, todo esse contexto aqui, gente, e a gente já está caminhando para o final, é muito mais no sentido de... Quando você falar, tenta conjugar a verdade com amor. Não diga a verdade, não diga a verdade de determinadas formas. Como é que você usa a verdade numa conversa? Como é que você usa a verdade numa conversa com seu marido? Como é que você usa a verdade numa conversa com a sua esposa? Como é que você usa a verdade numa conversa com seus filhos, com seus pais? Como você usa a verdade num contexto em que você foi machucado? Esse modo de falar destrutivo, ele mata, rouba, fere, destrói. E quem mata, rouba, fere e destrói é o inferno. Não é Jesus. Antes de fechar, indo para o outro lado da coisa, que a gente está falando muito de não falar, né, não julgar. Quando a gente é objeto da fala má, do julgamento de alguém, a gente falou um pouquinho aqui no início, a gente também não gosta. Mas isso também é objeto de reflexão para a gente. Porque o confronto, ele é necessário. Se eu quero crescer como amigo do Cristo, eu preciso de gente do meu lado que me confronte. Íntegra, autêntica. Tem gente, meus irmãos, que só gosta de andar com um papagaio de pirata, que fica falando coisa que quer ouvir. Se eu estou agindo assim, se você está agindo assim, cuidado. Porque isso é extravasar o nosso orgulho. Tem gente, isso acontece em universo empresarial. CEOs fazem isso, conselheiros fazem isso. Isso acontece no nível eclesiástico também. Tem líderes espirituais que fazem isso.
Tem irmãos que trabalham na igreja que fazem isso. Se afastam e afastam todas as pessoas que falam qualquer coisa que contrarie. Mas a verdade é que você e eu precisamos de gente que confronte a gente. A gente precisa disso para crescer. Desconfie de pessoas que concordam com você o tempo todo. Se tem gente que concorda com você o tempo todo, desconfie. Porque a gente não faz tudo que é perfeito o tempo todo. Eu não faço, você não faz. A gente precisa de gente, e que Deus coloca na nossa vida essas pessoas, para mostrar para a gente, isso aqui não foi muito legal não. Isso aqui que você fez. E eu tenho que ouvir, meus irmãos, você tem que ouvir assim, cara, desarmado. Hoje ninguém mais anda desarmado, né? A mídia social potencializou tanto isso, que ninguém aceita mais ouvir uma crítica como se todo mundo fosse imbatível, como se todo mundo fosse perfeito. A postura que a gente tem que ter, se alguém que a gente confia, que a gente ama, que a gente reconhece como autêntica, vier para nós e dizer alguma coisa, é o seguinte: você sabe alguma coisa ao meu respeito? Se você for falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. É essa a postura que a gente tem que ter. Ou eu acho que eu sou lindamente divino, perfeito, sou um querubim. E aí, meus irmãos, eu fecho com vocês. Para mergulhar nas profundezas do nosso ser, a gente tem que ver os sinais. Jesus mesmo ensinou para nós que a gente fala do que o coração está cheio. Jesus nos coloca diante do espelho, né? Onde é que está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O que a nossa boca tem falado? É na palavra que a gente encontra o nosso verdadeiro eu. Se eu olho para a minha fala e eu estou vendo sinais de destruição, sinais de diminuição, críticas que destroem e afastam, comportamento, mais alegria na queda do próximo do que entristecimento no meu coração, tem alguma coisa muito errada. Eu não tenho que me alegrar quando o outro cai. Eu sou pai aqui de 2 meninas. Rebeca e eu temos a Isabela, e a Giovana. Isabela tem 6, Giovana tem 4. Quem é pai aqui ou mãe de filhos, de 2 ou mais, sabe como é ruim você ver 2 filhos brigando, um falando mal um do outro. E elas aprenderam isso, assim, né? Tipo, a Belinha às vezes vem, papai, a Gigi fez isso comigo, falou aquilo, e eu não sei o quê. E a Gigi também, papai, não sei o quê, ela é aquilo, ela é aquilo outro. Nunca mais vou ser seu amigo, nunca mais vou fazer isso. Aquilo, além de machucar o nosso coração, aquilo leva a gente a pensar assim, como pai, peraí, eu criei, né? Olhando assim, num olhar assim, Deus me deu a graça de gerar essas 2 crianças. Deus está me dando a graça com a minha esposa de educá-las no caminho que eu entendo que elas devam andar. E elas brigam. E elas falam mal uma da outra. E uma disse para a outra que nunca mais vai ser amigo uma da outra. Agora, gente, você cresce, se adultiza e passa 20, 30 anos. Muda alguma coisa no que a gente está fazendo? Irmãos estão brigando. E eu fico me perguntando o que Deus, nosso Pai, sente quando vê esse tipo de coisa. Não é à toa que ele fala, né? Tem alguma coisa contra o seu irmão? Cara, deixa a sua oferta aí de lado, vai lá falar com ele. Quero seu dinheiro, não. Eu quero a união. Vai resolver o que você tem com ele. Pelo menos tenta. No que for possível, tenham paz com todos. No que for possível, porque realmente a paz é impossível, né, em determinadas circunstâncias, mas pelo menos tenta, vai. Mas eu vou tomar na cabeça. Vai, toma na cabeça, mas você volta e fala, Senhor, eu tentei. E quero tentar de novo, se for possível. Mas para a gente fazer essa oração, a gente precisa tirar a ira, a raiva, o senso de justiça do nosso coração, senão a gente não consegue fazer esse tipo de oração. E eu me lembro, é impossível não lembrar, falando disso tudo, da cena que a gente conhece como a mulher adúltera, do apedrejamento da mulher adúltera.
com Jesus. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Aliás, esse é outro título, mas o Anderson não gostou desse título. Era apedrejamento moral. Eu me lembro dessa cena, assim, se a gente visualiza o que aconteceu, é basicamente o seguinte: os doutores da lei, aqueles religiosos que se sentiam donos da verdade e únicas vozes de Deus naquela sociedade, pegaram uma mulher em adultério e foram aplicar a lei. E a lei mandava apedrejar. Todo mundo conhece essa cena aqui. Todos eles com a pedra em riste, ávidos e sedentos por levar aquela mulher à morte, cumprindo a lei. E Jesus, como Jesus, ele foi cirúrgico. Ele fez uma cirurgia na alma daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, com simples palavras. Ele falou assim: quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É uma outra forma de dizer: quem é você? Que é o que o Tiago está dizendo aqui para a gente. Quem é você? E eu acho curioso que o texto relata que Jesus começou a desenhar ou escrever no chão. Eu sempre me perguntei o que Jesus começou a desenhar ou escrever no chão. Quando eu era mais jovem, tinha muito aquela pegada evangelística, né? Hoje eu estou mais velho, né, gente? Mas assim, estou reconhecendo isso, estou admitindo aos poucos. Tinha muito aquela pegada evangelística. Eu vi muito pastor dizendo assim: Jesus estava escrevendo ali o pecado de todo mundo ali no chão. Pegou as pedras que iam matar aquela mulher e começou a escrever: Fariseu 1, eu sei aqui o seu pecado. Fariseu 2, eu sei aqui o seu pecado. E aí todos eles se afastaram, porque viram que Jesus é onisciente, sabia de tudo e sabia o pecado de todo mundo. Então, como Jesus sabe o pecado de todo mundo, logo ele também sabia o pecado da adúltera, e não é para ninguém se apedrejar até a morte, é para todo mundo se amar até a graça de Jesus nos consumir. A conclusão é perfeita. Hoje, com a caminhada que Deus tem me permitido viver, eu tendo a acreditar que Jesus pegou aquelas pedras e escreveu assim: Fariseu 1, eu amo você. Fariseu 2, eu amo você. Fariseu 3, eu amo você. Mulher adúltera, eu amo você. Não importa o que você fez, é o meu sangue que cobre todos os seus pecados. Agora, para você que se acha saudável, que se acha acima do bem e do mal, eu vou te mostrar a minha face mais dura, para ver se você se enxerga. E você permita que o Espírito Santo transforme o seu coração e revolva as profundezas do seu ser. Ele fazia isso com os fariseus e com os escribas direto. Raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês são vazios e podres por dentro. Olhem para dentro de si. Eu não vim para vocês que se acham sãos, eu vim para os doentes. Olhem para si, caiam em si, vê se vocês conseguem enxergar a podridão que tem dentro de você, porque se vocês enxergarem, é aí que Deus age. Agora, para a mulher adúltera que vem em prantos, para a mulher que vem em prantos embalsamar os pés dele com óleo caro, com óleo ungido, num jantar, e se derrama em lágrimas perante ele, Jesus tem essa mesma postura? Jesus abraça, Jesus acolhe, porque essa pessoa já viu a sua essência. E no íntimo, meus irmãos, é isso. Quando o Tiago está falando para a gente: não falem mal uns dos outros, meus irmãos. Não julguem os outros, meus irmãos. Vocês não são Deus, é Deus que é legislador e juiz. Seja o seu sim, 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 o seu não, não. Está falando para a gente o quê? Meus irmãos, lembrem quem vocês são. Todos nós somos carecedores da graça de Deus. E se todos nós tivermos que levar a cabo os nossos julgamentos, uns sobre os outros, não sobra um. Não sobra o eu, não sobra você. Só Jesus é justo, só Jesus julga com justiça. Só Jesus é criador. Só Ele sabe cada milímetro da nossa existência. Só Ele sabe cada trauma que eu tive, cada dor que eu tive na minha infância e que você teve na sua infância. E que às vezes te leva a fazer coisas até hoje que você não sabe muito bem porquê. Só Ele sabe o que cada um aqui de fato merece. E se a gente for levar ao cabo, a gente sabe o que a gente merece.
E só Jesus é Salvador. Só Jesus salva. Porque é na cruz que a verdade se encontra com o amor de forma perfeita. Você crê nisso? É na cruz do Calvário, onde Jesus foi levado, teve os seus pulsos cravados, morreu por asfixia, e ao terceiro dia ressuscitou. Foi naquela cruz em que a gente viu, no palco da história da humanidade, a verdade se unindo com o amor. Porque o amor é esse espaço que a gente cria para o outro existir, mesmo que isso me seja custoso. Está em dúvida se você está amando alguém? Pensa se você está criando espaço para essa pessoa existir, ainda que aquilo lhe custe algo. É isso que acontece na maternidade, na beleza que é a maternidade. Quando uma mulher carrega no seu ventre um bebê, ela está criando espaço para que uma vida exista, ainda que aquilo seja custoso para ela. E é custoso. Jesus, na cruz do Calvário, ele está abrindo espaço para todo mundo viver. Para todo mundo ter uma segunda chance. Com o maior custo que poderia ter existido, que é a morte do único filho, do unigênito e amado de Deus, e que está vivo, e para o qual nós retornaremos, se ele não retornar antes. Porque a gente crê num Jesus vivo, e é por isso que a gente ora: Senhor, me ajuda a viver com santidade, com dignidade, com profundidade, sendo um canal da sua graça, do seu amor. E se eu não voltar antes para o Senhor, me ajuda até que o Senhor venha, para que eu possa ter uma vida que engrandeça o teu nome com a minha língua. Que eu não sufoque a esperança de ninguém, porque você não sufocou a minha esperança. Então, meus irmãos, até que Ele venha, que a gente possa usar a nossa língua de uma forma que engrandeça o nome desse Deus que a gente tanto ama. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado porque o Senhor sabe de tudo que se passa no nosso coração. O Senhor sabe de tudo que a nossa língua é capaz, tanto para o bem quanto para o mal. O Senhor sabe tudo que se passa no nosso interior, Pai, nas profundezas do nosso ser. Tu sabes os traumas que cada um aqui passou, as dores, os machucados. Tu sabes todas as vezes, Pai, que nós também agimos errado e somos merecedores das críticas que recebemos. E todo esse aspecto, Pai, insignificância no aspecto de ser julgador da vida do outro, de ter um espírito julgador o tempo todo, de colocar as pessoas no inferno ou no céu. Ajuda a gente, Pai, a não colocar ninguém em lugar nenhum, mas ajuda a gente a anunciar a Tua graça, o Teu Evangelho, a amar. E para isso a gente precisa de Ti, a gente precisa do Senhor, porque a gente reconhece que só a gente, pela gente, a gente não consegue fazer nada. Em nome de Jesus, sonda o meu coração, sonda o coração de cada um dos nossos irmãos aqui. E ajuda que a gente viva, Pai, cada vez mais em unidade. Separando, Pai, o que de fato a gente precisa para caminhar ao Teu lado. Dando discernimento, Pai, para as pessoas que talvez a gente não precise mais caminhar junto. Mas também, Pai, dando graça e misericórdia e compaixão para que o nosso coração possa, de fato, se entristecer pelo que a gente vê, pelo que a gente discerne, pelo que a gente ouve, pelo que a gente percebe, para que a gente possa orar por essas pessoas. Não com espírito superior, mas com espírito de igualdade. Porque tanto Ele quanto nós somos tão carecedores da Tua graça e precisamos tanto de Ti. Em nome de Jesus, cuida da gente, Pai. Somos Teus filhos e a gente precisa do Senhor. Amém.